Dia 31 de janeiro. Você nasceu para conquistar. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Assistir a uma partida de futebol ou ver um vídeo legal na internet é muito bom. Mas há um problema quando assistimos a TV. Ficamos na internet ou estamos no estádio de futebol assistindo a um jogo. O problema é que sempre estamos como espectadores, sentados, vibrando, mas sem participar efetivamente daquilo que estamos vendo. Neste dia, Deus está falando ao nosso coração exatamente isso. Ser um espectador pode ser bom. Todavia, participar presencialmente é melhor ainda. Por isto, hoje, mesmo não sabendo qual é a sua real expectativa, convido você a descer da arquibancada, desligar a TV, sair da internet e entrar no jogo. Ou seja, fazer parte realmente da corrida, da luta, enfim, da realidade que você deseja viver. Quando criança, um dos maiores sonhos que eu tinha era poder jogar futebol na escola. Os times eram formados normalmente com duas pessoas que iniciavam suas escolhas um a um, até que todos fossem divididos em dois times. Não foi nenhuma nem duas vezes, mas várias em que fui o último a ser escolhido, sem contar as vezes em que nem mesmo escolhido eu fui. Contudo, quando cresci, passei a ser eu mesmo o agente do jogo. Hoje faço parte do time que ajuda pessoas a viver em plenitude de vida. Desafio você a fazer isso hoje. Descer das arquibancadas da vida e adentrar com toda a força, atitude e garra para viver o extraordinário. Porque quem tem Jesus tem tudo para ter o melhor desempenho. Portanto, acredite, Deus não nos criou para ficar de fora, apenas assistindo e contemplando. Deus está chamando você para viver um tempo de conquistas. Na maratona da vida, a sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Leitura bíblica, João capítulo 18. Jesus é preso. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia que tudo o que ia lhe acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse: Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me destes, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Mau. Mas Jesus disse a Pedro: Guarda a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que meu pai me deu? Jesus diante de Anás. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo perderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morressem apenas um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Jesus diante do grande sacerdote. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos, e Jesus respondeu:
Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com um grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro nega Jesus outra vez. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez, Pedro disse que não. E no mesmo instante, o galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme a tradição deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: Levem este homem e o julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente, o chefe dos sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que é que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que sou rei. Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Palavra-chave: vencedores.